Você ficou maluca? O grito de Augusto Farias ecoou pela cozinha de mármore como uma explosão. Rosa, a nova babá, parou estática com a pequena Helena amarrada em um pano colorido no peito. A menina, de apenas 9 meses, finalmente estava calma depois de horas de choro. Mas o milionário não via paz naquela cena. Via provocação. Isso é coisa de gente atrasada. Minha filha não é carga para ser amarrada desse jeito. Os olhos de Augusto faiscavam de raiva e orgulho ferido. O silêncio dos funcionários deixou o momento ainda mais pesado. Rosa respirou fundo e respondeu firme. Ela precisa disso para se sentir segura. O choro que antes ecoava pela casa tinha cessado. A bebê encostava o rostinho no peito da babá como quem encontra abrigo. Mas o pai não enxergava a calma, só a afronta. Segurando o caderno de protocolos da esposa falecida, ele balançou como uma arma. Camila pesquisou meses. Eu só sigo o que ela deixou escrito. A mansão parecia tremer com a fúria dele, e ninguém ousava respirar naquele instante. Antes de começarmos essa história emocionante, quero saber de você. De onde você está nos assistindo agora e que horas são aí na sua cidade? Escreve aqui nos comentários, porque eu amo saber até onde nossas histórias chegam. E aproveita também, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vai se emocionar junto com você. Rosa sabia que estava pisando em terreno perigoso. A cada palavra, arriscava perder o emprego que sustentava sua família. Mas a cada lágrima de Helena, sentia que não podia recuar. Doutor Augusto, sua filha precisa de calor humano, não de cronômetro. Ele se aproximou, o dedo em riste. Se ousar contrariar minhas regras mais uma vez, está fora daqui. A voz dele era uma mistura de dor e arrogância. Ele não queria admitir que estava perdido sem a esposa. A bebê, alheia à discussão, suspirava tranquila no colo da babá. Era a primeira vez em meses que descansava sem chorar. A cena parecia um milagre diante de todos. Mas o orgulho de Augusto falava mais alto. Guarde esse trapo agora mesmo! O pano colorido, herança da família de Rosa, virou símbolo de confronto. Ela olhou nos olhos dele e disse, às vezes o amor não está nos manuais. Mas sua coragem teria um preço caro. Augusto respirava pesado, as veias do pescoço saltadas. Segurou a filha de forma brusca, tentando seguir o protocolo que decorara. Mas bastou afastar Helena do peito da babá para que o choro recomeçasse. Um choro forte, desesperado, que parecia cortar os ouvidos e a alma. Os olhos da menina se enchiam de lágrimas, como se implorassem pelo colo que acabara de perder. Augusto tremia, mas não cedia. Ela vai se acostumar, gritou, tentando enganar a si mesmo. Rosa sentiu o coração apertar, mas ficou em silêncio. Os empregados trocaram olhares de angústia nos cantos da sala. Era como se todos soubessem que aquela criança não suportaria tanta frieza. O cheiro de comida na panela desapareceu em meio à tensão. O pano colorido escorregou das mãos da babá, mas ela o segurou firme. Naquele tecido estava escondido mais do que Augusto poderia imaginar. E o destino da menina estava prestes a mudar. Mas o pior ainda estava por vir. Augusto entrou no escritório e jogou o caderno em cima da mesa. Essas são as regras. Foi assim que Camila deixou antes de morrer. E assim vai ser. As páginas estavam cheias de horários e protocolos frios. Mamadas controladas no relógio, cochilos cronometrados, nada de colo em excesso. Para ele, obedecer ao manual era honrar a memória da esposa. Mas o que via diante dos olhos era uma filha que só piorava. Helena chorava como se implorasse por algo que o papel não oferecia. Rosa observava em silêncio, com o coração apertado. Doutor, a menina não é máquina, ela precisa de calor, precisa se sentir amada. Mas Augusto bateu na mesa. Não discuto isso, aqui mando eu. Sua voz ecoava pela mansão como um trovão. Os funcionários abaixaram os olhos com medo de presenciar mais uma explosão.
Helena soluçava no berço, se debatendo sem descanso, e cada choro era como um aviso de que algo grave estava prestes a acontecer. Mas Augusto estava cego demais para enxergar. Naquela noite, Rosa tentou seguir os protocolos. Deu a mamadeira na hora exata, colocou a menina no berço do jeito indicado. Helena chorou até perder a voz. As câmeras de segurança registraram cada segundo. Do escritório, Augusto assistia, convencido de que era questão de adaptação. Mas o coração da babá dizia o contrário. Depois de horas, Rosa não aguentou e pegou a menina no colo. Em segundos o choro diminuiu e Helena relaxou contra o peito dela. Era como se o corpo da criança reconhecesse aquele abraço como um remédio. "Isso não é coincidência", murmurou Rosa baixinho. Mas quando percebeu a luz vermelha da câmera piscando, gelou de medo. Augusto veria tudo e não perdoaria a desobediência. A mansão parecia cada vez mais uma prisão e um segredo estava prestes a vir à tona. De manhã, Augusto apareceu furioso. "Eu vi tudo! Você desrespeitou as regras da minha casa." Rosa ficou em silêncio, tentando encontrar forças para responder. "Se minha filha não melhora, a culpa é sua", acusou ele, apontando o dedo. Helena, assustada, voltou a chorar nos braços do pai. Era um choro diferente, de desespero e rejeição. "Doutor, não sou eu a culpada, é o método. A menina precisa sentir que pertence a alguém." Mas Augusto não queria ouvir. Para ele, admitir isso seria aceitar que falhou como pai, e seu orgulho não permitia. "Mais uma vez que eu veja você desobedecendo, está na rua", gritou. O clima na mansão era sufocante. Rosa segurou o pano colorido escondido no bolso do avental. Ali estava a única esperança de salvar a bebê. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto arrumava o quarto da menina, Rosa encontrou uma gaveta emperrada. Com esforço, puxou e descobriu uma pequena caixa de madeira. O nome Camila estava gravado na tampa. Seu coração disparou. Dentro havia cartas amareladas e um pendrive. Ela hesitou, mas decidiu ouvir. A voz de Camila ecoou suave, gravada antes de morrer. "Augusto, se algo me acontecer, não deixe nossa filha crescer sem colo. Amor não se controla em relógio." Rosa levou a mão à boca para conter as lágrimas. Era a prova de que o manual havia sido mal interpretado. Camila nunca quis rigidez, quis afeto, mas Augusto usava aquelas páginas como escudo contra o luto. A babá fechou a caixa com cuidado, mas agora carregava um peso enorme, um segredo capaz de mudar tudo, e um risco que poderia custar seu trabalho. Na mesma noite, Rosa ouviu passos pesados no corredor. Era Augusto, que entrava no quarto da filha. Ele se surpreendeu ao ver a caixa sobre a cômoda. "Quem mexeu nisso?" perguntou com os olhos faiscando. Rosa respirou fundo. "Eu encontrei sem querer. Doutor, sua esposa pediu carinho, não regras de ferro." Augusto tremeu como se tivesse levado um golpe. "Não fale dela! Você não tem esse direito!" A bebê começou a chorar, como se sentisse a tensão. O milionário apertava os punhos, lutando contra a dor que não admitia. "Camila queria o melhor para nossa filha. Você não sabe do que fala." Rosa sentiu vontade de gritar, mas se conteve. Sabia que qualquer palavra errada a faria ser demitida. O silêncio ficou pesado, cortante, e a caixa voltou para o fundo do armário. Mas o segredo já não podia ser esquecido. Na manhã seguinte, a pediatra Helena chegou para avaliar a bebê. Pesou, mediu e sua expressão ficou grave. "A menina está abaixo do esperado. Precisa de apego emocional urgente." Rosa a olhou com esperança, mas Augusto desviou o olhar. "Estamos seguindo os protocolos que Camila deixou", respondeu ele frio. A doutora balançou a cabeça. "Protocolos não substituem o amor, Sr. Farias. Se continuar assim, teremos sérios problemas." O coração de Rosa disparou. Ela não estava sozinha em sua luta, mas Augusto, ferido no orgulho, não cedeu. "Minha esposa sabia o que estava fazendo. Não vou mudar nada." A pediatra suspirou, mas não insistiu.
Rosa sentiu um aperto no peito. O tempo estava correndo contra aquela criança, e o pior ainda estava por vir. Era madrugada, quando Helena chorou sem parar. Rosa correu até o berço, mas Augusto já estava lá. Ele tentava acalmar a filha de forma mecânica, sem sucesso. A bebê se debatia, recusando seu colo. Rosa, sem pensar, pegou o pano e amarrou a menina junto ao peito. Em segundos, o choro cessou. Helena suspirou e fechou os olhinhos. A paz voltou ao quarto. Mas Augusto viu a cena e explodiu. Eu mandei você não usar essa coisa. Sua voz acordou a casa inteira. Os empregados se juntaram nas portas, assustados. Está demitida, amanhã mesmo, fora daqui. Rosa, com lágrimas nos olhos, apertou a menina contra si. Sabia que não tinha mais volta. No dia seguinte, a cena foi devastadora. Helena se agarrava desesperada à babá, chorando sem parar. Não, filha, você fica comigo, dizia Augusto, tentando pegar a menina. Mas a bebê se debatia nos braços dele, recusando seu colo frio. O choro era tão alto que ecoava pelos corredores. Rosa tentava acalmá-la com a voz embargada. Confie em mim, doutor. Ela só quer carinho. Mas Augusto a arrancou à força dos braços da babá. Helena gritou como se o mundo tivesse desabado. Foi um choro de dor, de perda. Todos os presentes ficaram impactados. Até os empregados choraram diante daquela cena. Saia da minha casa agora! Ordenou ele. Rosa desceu as escadas com a mala nas mãos, mas deixou para trás o coração da menina. Naquela noite, Augusto descobriu o que era o inferno. Helena não parou de chorar um segundo sequer. Não dormiu, não comeu, não aceitava seu colo. A mansão, antes silenciosa, virou um cenário de desespero. Augusto caminhava pelos corredores com olheiras profundas. Tentava aplicar cada regra do caderno, mas nada funcionava. Camila, me ajuda, murmurou sozinho com a voz quebrada. A culpa começou a pesar em seu peito como nunca antes. O orgulho que o sustentava parecia se despedaçar. E pela primeira vez, ele duvidou de si mesmo. Helena chorava como se pedisse por alguém, e esse alguém não estava mais ali. Augusto se ajoelhou no chão, derrotado. A mansão parecia mais vazia do que nunca, e o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, a pediatra voltou às pressas. Helena havia perdido peso e estava cada vez mais fraca. Se continuar assim, ela terá que ser internada, disse com seriedade. Augusto levou as mãos ao rosto desesperado. O homem forte, que controlava tudo, agora parecia em ruínas. Naquela madrugada tomou uma decisão inesperada. Abriu a caixa de Camila e ouviu todos os áudios. As palavras da esposa morta ecoaram como facadas. Se eu não estiver aqui, decolo. Prometa que nunca vai negar o amor dela. Ele chorou como não chorava desde o enterro. Percebeu que havia transformado a dor em prisão e estava destruindo a filha por causa disso. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. Ligou para Rosa no meio da noite. Por favor, volte. Minha filha precisa de você. Do outro lado da linha, Rosa ficou em silêncio. Sua voz saiu embargada. E o senhor, Augusto? Precisa mesmo de mim? Ou só da melhora da menina? Ele respirou fundo, quebrado. Preciso aprender. Errei em tudo. Não soube ser pai. Essas palavras foram mais fortes do que qualquer grito. Pela primeira vez, Augusto admitia sua fraqueza. Rosa chorou em silêncio. Sabia que a vida daquela criança dependia dela. Volto amanhã, mas com uma condição. O senhor nunca mais vai chamar minha tradição de primitiva. Prometo, respondeu ele, com a voz firme de arrependimento. O silêncio do outro lado foi pesado, mas cheio de esperança. Rosa fechou os olhos e sentiu que sua decisão estava tomada. Amanhã, a menina teria seu colo de volta. E talvez o milionário tivesse uma nova chance. Mas o futuro ainda guardava surpresas.
Na manhã seguinte, Rosa entrou pela porta da mansão. Os empregados a receberam com lágrimas nos olhos. Helena, ao ver a babá, abriu um sorriso frágil. Era a primeira vez em dias que não chorava. Rosa amarrou o pano e colocou a menina junto ao peito. O suspiro de alívio ecoou como música na casa. Augusto assistia emocionado, com lágrimas descendo. Eu não sabia. Eu destruí tudo com meu orgulho. Rosa olhou para ele séria. Ainda dá tempo de mudar. O coração dele parecia despedaçado. A cada olhar para a filha, entendia que não havia riqueza que comprasse aquilo. O pano colorido não era atraso, era salvação. E naquele momento, a mansão inteira parecia respirar de novo. Mas essa história ainda não havia chegado ao fim. O destino guardava mais uma revelação. Meses se passaram desde o retorno de Rosa. Helena florescia a cada dia. Ganhava peso, sorria com facilidade, dormia tranquila. Os médicos ficaram impressionados com a mudança. Essa menina renasceu, disse a pediatra. Augusto passou a acompanhar cada gesto da babá. Aprendeu a amarrar o pano, a cantar baixinho, a embalar no colo. Aos poucos, foi se tornando parte da cura. Rosa via nos olhos dele um homem diferente, mais humano, mais próximo, menos orgulhoso. A casa, antes fria, agora tinha cheiro de comida caseira. As paredes já não ecoavam só silêncio, mas risos. A cada passo, a memória de Camila parecia aprovar. O milionário, enfim, entendia que amor não era rigidez, era entrega, era presença, era calor. Numa noite de sábado, Augusto chamou Rosa ao jardim. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas você salvou minha filha e me salvou também. Rosa ficou em silêncio, surpresa. Ele continuou. Quero que fique, não só como babá. Quero que faça parte da nossa família. As lágrimas encheram os olhos dela. Nunca imaginou ouvir isso daquele homem. Helena, no pano, ria baixinho, como se aprovasse. Os funcionários aplaudiram discretamente pela janela. Era uma cena impossível meses atrás. Augusto segurou as mãos de Rosa. Prometo honrar sua tradição, sua força, sua coragem. A babá respirou fundo, tomada pela emoção. Ali estava a prova de que até os corações mais duros podem mudar e de que o amor pode nascer onde ninguém espera. Mas a maior lição ainda estava por ser dita. Quando Helena completou 1 ano, a mansão se encheu de convidados. Não era mais a festa fria de um milionário. Era um lar vivo, cheio de vida e risos. Rosa caminhava pelo salão com a menina amarrada no pano. Todos olhavam emocionados para a cena. Augusto pegou o microfone e, com a voz embargada, disse: Hoje eu aprendi a diferença entre riqueza e amor. Aprendi que protocolos não criam lares, pessoas criam. E que essa mulher simples me ensinou mais do que qualquer manual. Aplausos ecoaram pelo salão. Rosa chorava, sem acreditar que aquela era sua vida agora. Helena sorria, protegida pelo abraço que a salvou. A história daquela família havia mudado para sempre. Porque às vezes, o que parece fraqueza é a maior força de todas. E o que chamam de primitivo pode ser exatamente o que salva uma vida. E assim, o que começou em confronto, terminou em redenção. E agora, me conta aqui nos comentários, o que você teria feito no lugar dessa babá? Quero muito saber a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos e familiares, porque histórias como essa precisam ser espalhadas para o mundo.